Lê, fui viajar agora e eu trouxe de lá uma paleta de contorno que eu vi em vários tutoriais, que foi super difícil de achar. E até tentei usar ela na viagem, mas não rolou. Eu queria ter uma noçãozinha básica de como funciona um contorno na maquiagem do dia a dia. Você consegue me ajudar? Gente, o contorno é uma brincadeira de luz e sombra que serve para acentuar ou disfarçar os volumes da face. E ele varia conforme a necessidade de cada pessoa. Por isso, é muito importante a gente identificar qual que é a nossa necessidade. Como eu falei, é muito importante a gente identificar as nossas necessidades. Então, eu acho importante você me falar quais são, sabe? Olha no espelho e identifica o que você acha que você poderia suavizar ou acentuar em relação aos seus volumes do rosto. Entendeu? Sim, vamos lá, deixa eu pensar. Falando em suavizar, sempre as olheiras. Tá. E eu acho que como o rosto ele é oval, seria legal eu gosto de enaltecer as maçãs aqui. Perfeito. Do rosto. Então é basicamente isso, esconder as olheiras e enaltecer as maçãs, que eu acho que fica bem legal. Legal. É importante a gente identificar isso, porque às vezes a gente segue um padrão de contorno, que a gente vê em tutorial e tudo mais, e às vezes ele não funciona para o nosso tipo de rosto. Então, assim, mais do que você pegar uma receita, é legal você olhar no espelho e ver o que você quer acentuar. Então, no seu caso, são as maçãs. Então, a gente vai criar um volume para cá, para evidenciar suas maçãzinhas. Mas, antes disso, vamos analisar essa paleta. Então, ela vem, ó, com uma parte que é cremosa, pelo visto. Eu posso colocar o dedo? Ela é cremosinha, tá? E uma parte que é em pó, tá? Então, a gente vai trabalhar as duas formas. Essas partes mais claras, a gente acho que consegue utilizar como um corretivo, tá? E aí, isso aqui, no caso, seria mais o contorno. Já que a gente quer evidenciar as maçãs, eu vou pegar esse pincel, que ele é macio, mas ele é mais chatinho, então a gente vai conseguir ter mais controle. Vou pegar aqui o contorno mais escuro, ó, dando tapinhas. Faço o teste na mão pra não ficar muito forte, e aí agora eu vou desenhar. Sorri. Ó, se ela quer evidenciar aqui, a gente vai criar uma sombra aqui embaixo, ó. E aí a gente vai colorindo pra cima. Vai tirando o excesso, tá? Porque tá vindo bastante. Ó, e aí você vai esfumando. Então, nosso foco foi a maçã, por isso que a gente começou daqui. Mas depois a gente vai puxando em direção aqui, ó, a raiz do cabelo, pra que ela suma, tá? É muito importante, Ana, que você nunca faça linhas pra baixo, porque o seu rosto ele já é fininho. Se você faz mais pra baixo, ele fica muito magro. Era uma pergunta que eu tinha. Porque eu começava o contorno, começava a passar um bronzer aonde começa o cabelo e terminava onde começa a boca. Só que como você quer aqui, ó, você precisa de um volume na maçã. Então, na verdade, a gente faz como se fosse o símbolo da Nike. Tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu prefiro usar os pounders, tem problema? Não, o que acontece é mais fácil usar o pó porque você tem mais... Pigmentação? Menos, na verdade. Você tem mais controle com o pó, porque o pó não é tão pigmentado quanto o creme, tá? O creme, ele vem muito. A questão é que, assim, o creme, ele fica mais natural, porque ele mescla melhor e a pele absorve melhor, tá? Então, na verdade, o que eu gosto é de utilizar primeiro o cremoso na preparação da pele e depois, na hora de finalizar, depois que eu apliquei o pó, aí eu aplico esse aqui pra dar um acabamento. Uniformizada. Isso, dá um acabamento. E aí a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, então. Ó, peguei, tiro o excesso, tá? E faço. Você quer fazer? Quer tentar? Ai, Deus. Tira bem o excesso pra não pegar o coisa. Sorri sempre. Peraí, posso ajudar? Ó, você sorri, tá? Então você sempre vai começar por onde você sorri. Aqui, ó, por exemplo, foi errado, tá, gente? Então, vamos fazer assim, ó. Jeito roots. Tirar mesmo com o dedão, tá? Mas o importante, ó, é começar por onde vai e depois vai puxando, tá? Então, sempre sorrir, porque se a gente quer evidenciar a maçã, é nesse caso. Isso é o caso da Ana, tá?
Não necessariamente é o seu caso, mas a maioria das pessoas querem evidenciar maçã, então dá para aplicar em bastante gente. Se precisar de um pouquinho mais, você coloca um pouquinho mais. E presta atenção, porque ó, o escuro não tem que ser aqui. Aqui a gente vai iluminar. O escuro, ó, eu venho aqui e subo aqui, não aqui. Tá? Aê, é aí. Pega um tiquinho mais. Tira bem o excesso. E é importante que o pincel seja macio, porque aí ele também ajuda a evitar acúmulos. Acho que foi, hein? Deixa eu ver. Vira aqui pra mim. Arrasou. Então, e aí agora a gente pode pegar o de iluminar, tá? E fazer daí no lugar oposto. Então, se aqui eu escureci, aqui eu vou iluminar. Isso aqui é um produto cremoso ainda. E no seu caso, onde mais eu acho que é legal a gente aplicar o contorno? Um pouquinho aqui na testa. Então, a gente pega aqui, tira o excesso, ó. E aí a gente vai trabalhar aqui na testa, tá? Ó, eu começo aqui, ó, e vou indo sentido raiz do cabelo. Tiro bem o excesso, ó, pra esfumar bem e não ficar marcado. Ó, posso vir até um pouquinho aqui, ó, na testa, pra diminuir e tornar a moldura do rosto mais harmônica. Você vê a diferença já? Parece que diminui um lado. É, essa é a ideia. E a mesma coisa a gente pode fazer no nariz. Se eu fizer um traço daqui a aqui, eu vou acabar alongando ainda mais o nariz dela, que não é o que a gente quer. Então, no caso, ó, eu vou dar uma leve escurecidinha, ó, só aqui na pontinha, pra eu dar uma empinadinha. Ó, só aqui na pontinha. E aí depois eu aplico um pouquinho de iluminador, ó, bem aqui na pontinha. Então, eu escureci aqui embaixo e apliquei o iluminador aqui, ó. Ó, que tal? Tá? O queixo, por exemplo, da Ana, eu nunca vou fazer nada, porque já é um queixo pequenininho e ele não é tão projetado. Então, não precisa de contorno, tá? Boa! Mesma coisa do outro lado. Deixa eu ver. Você pode avançar um tiquinho mais. Não aqui, ó. Aqui tá perfeito, é aqui, ó. Tá vendo que aqui a gente tem um volume, então aqui você diminui um pouquinho mais. Isso, perfeito. Arrasou. E aí, falta passar esse aqui em cima, né? Perfeito. E o nariz eu já acabei fazendo, né? Olha aqui. Bom, então agora a gente vai entrar com pó, tá? Lembra, o pó ele vai ajudar a selar a textura cremosa que a gente fez agora e vai ajudar no acabamento. Ele vai dar um acabamento melhor para o contorno. O iluminador, eu vou pegar um pincel, ó, maciozinho, tá? O iluminador eu vou aplicar aonde eu devo iluminar. Então, que seria nessa região. E aí, eu vou pegar o pó mais escuro para aplicar nesses locais. Nessa paletinha aqui, você tem 2 tons, tá? Os 2 tons são mais quentes. Então, quando eles são mais quentes, além de dar o contorninho, ele dá uma leve bronzeada, certo? Agora, tem um mais claro e um pouquinho mais escuro. O mais claro, eu aconselho a gente aplicar nessa região, porque fica no meio do rosto, então é uma região que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Já na região das têmporas... Sim. Têmporas. Você chama têmporas? Deu branco. Aí a gente aplica o mais escuro. Peguei aqui, sempre tiro o excesso e aí começa o símbolo da Nike, ó. Dessa forma. E aí agora eu posso pegar o mais escurinho, tiro o excesso sempre, ó, e aplico aqui na região onde eu havia contornado. E aí, com o pincel já sujinho, eu venho aqui na região do nariz. Mesma coisa do outro lado.
Aí você pode aproveitar e iluminar também a pontinha do nariz. E aí já para aproveitar aqui, ó, se você quiser aplicar um pouquinho desse amarelo, ó, tira bem o excesso. Pode pegar até um pouquinho do de brilho e aí olha lá em cima e aplica um pouquinho aqui, ó, nessa região. Feito. E aí, gostou? Ai, amei, cunhadinha. Cada vez mais eu tô improvisando a minha maquiagem do dia a dia. Essa de contorno, eu achei que fez uma super diferença. Top. Legal. E eu prometo que eu vou tentar conseguir modelos, cada uma com um tipo de rosto, para eu poder mostrar diferentes tipos de contornos para vocês conseguirem reproduzir em casa. Beleza?